Flamengo bateu o martelo e tomou a decisão sobre a chegada de novos reforços e a saída de jogadores que estão sendo pouco utilizados no elenco. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a sacanagem escancarada da arbitragem contra o Mengão. Vou falar da tabela do Campeonato Brasileiro e dos números do técnico Leonardo Jardim. E o seu like, vamos às notícias do Flamengo. Começar falando da tabela do Campeonato Brasileiro, porque após a vitória no jogo de ontem contra o Mirassol, o Flamengo está apenas a 3 pontos do Palmeiras, tendo um jogo a menos que o Palmeiras, que é justamente contra o Mirassol, porém um jogo no Maracanã. O Flamengo que venceu ontem e com a vitória de ontem, o técnico Leonardo Jardim, desde que chegou no Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele é o primeiro em vitórias, tem 12 vitórias no Brasileirão. Ele é o primeiro em pontos ganhos, tem 41 pontos ganhos. Ele é o primeiro em pontos como visitantes, tem 21 pontos como visitantes. Ele é o primeiro em gols marcados, 40 gols marcados. Ele é o primeiro em goleadas aplicadas, são 6 goleadas no Campeonato Brasileiro. E ele é o primeiro em jogos sem sofrer gols. São 9 jogos que o Flamengo não sofre gol desde que o técnico Leonardo Jardim chegou. E esse é um recorte apenas do Campeonato Brasileiro. Dando de assunto, mas falando ainda sobre o Campeonato Brasileiro e o jogo de ontem, que sacanagem que o árbitro fez, hein? E é bom quando o árbitro erra e a gente ganha, porque aí, se a gente reclama quando perde, porque é choradeira, porque isso, porque aquilo. Não, quando a gente ganha, a gente também reclama, porque o que aconteceu ontem foi safadeza, um absurdo o que fez ontem o senhor Rafael Clay em não ter expulsado o jogador da Chapecoense ontem. Enfim, é a arbitragem que a gente tem no Brasil. Vamos falar agora sobre a programação do Flamengo, porque o Flamengo retornou para o Rio na madrugada de hoje. Chegou mais ou menos 1h da manhã no Rio de Janeiro. O Flamengo treina agora, 11 horas da manhã no Ninho. Depois treina amanhã, 4 horas da tarde. Aí é o treino decisivo para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira. Vou falar sobre essa informação que eu recebi ontem da chegada e saída de jogadores, porque o Flamengo decidiu não só a chegada de novos reforços, mas também a saída de jogadores que não estão sendo utilizados no elenco. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar sobre chegadas e saídas, porque, gente, ontem fiquei ali conversando com o pessoal e conversando com pessoas do departamento de futebol do Flamengo. Falou, hoje já é dia 16 de agosto e até agora nada de reforço. Só que além de nada de reforço, também nada de saída. O Flamengo tem jogadores que precisam ser negociados. O Flamengo tem uma meta que ainda está faltando quase 160 milhões de reais em venda de jogador para ser batida. Então, assim, o Flamengo precisa comprar, mas o Flamengo também precisa vender jogadores. E a pessoa me disse o seguinte, falou assim, Guilherme, vou te falar, dentro do Flamengo foi tomada uma decisão. Qual é a decisão? Ninguém chega e ninguém sai antes de quarta-feira. Eu falei, mas nem jogador que não está sendo utilizado? A pessoa me disse, a probabilidade de sair, de chegar é pequena e de sair também até quarta-feira. Porque todo o foco, toda a energia do departamento de futebol está voltada para esse jogo de quarta-feira. Todo mundo entende dentro do futebol do Flamengo que é o principal jogo do ano. Todo mundo entende dentro do Flamengo que é um jogo em que o Flamengo não pode de maneira nenhuma vacilar, que o Flamengo não pode de maneira nenhuma ser eliminado porque estraga o planejamento esportivo, porque você cai numas oitavas de final da Libertadores já tendo sido eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil, então estraga o teu planejamento esportivo. Além de estragar o planejamento esportivo, também estraga o planejamento financeiro, porque o Flamengo deixa de arrecadar com premiação, deixa de arrecadar com bilheteria, deixa de arrecadar com uma série de coisas. Passou o jogo de quarta, o Flamengo vai voltar a se mobilizar no mercado para contratar novos reforços e também para poder vender, né, e liberar
jogadores. Perguntei sobre o Wallace Yan, porque o Wallace Yan está na mira do Red Bull Bragantino desde janeiro. O Massa Bruta voltou à carga para tentar contratar o jogador agora. Me disseram que as decisões todas, o Wallace Yan, Saúl, De La Cruz, todas as decisões serão tomadas depois do jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira. Foi o que me passaram. E eu vou ficando por aqui. Lembrar você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!